Guilherme de Oliveira Martins, vogal do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui. Vítor Gaspar, nesta entrevista, adota um tom otimista, sobretudo nesta questão do regresso ao mercado, mas Portugal tem essas condições ou tem tempo para reunir essas condições antes de setembro de 2013? Bem, as afirmações são corretas e, por outro lado, são exigentes. São corretas porque apontam no bom caminho, nos objetivos traçados pelo Governo e assumidos no memorando da Troika, e, por outro lado, são exigentes porque, na realidade, ainda há muito caminho a fazer. O caminho ainda vai, penso que ainda não vai sequer a meio, e há questões que temos que ponderar neste caminho, neste longo caminho, e questões que Portugal não domina. Em primeiro lugar, a questão da Grécia, o problema da Grécia, que não está absolutamente resolvido, e, em segundo lugar, a própria previsão e os indicadores de que a Europa vai passar por uma recessão económica. E, portanto, são indicadores que, de facto, não ajudam Portugal a cumprir podem não ajudar a cumprir os seus objetivos, e, portanto, há que estar atento a todos esses aspectos. Portugal ainda não conseguiu distanciar-se precisamente dessa questão da Grécia. Quando vemos Itália e Espanha fazerem testes ao mercado, vemos que os investidores estão mais tranquilos, mesmo Espanha tendo anunciado metas diferentes para o déficit, ainda hoje foi ao mercado fazer um teste, uma emissão de dívida sem grandes problemas. Portugal continua aqui muito no foco das preocupações. Continua muito no foco, porque só continua, o Governo tem conseguido colocar emissões a 3, a 6 e a 12 meses. E, precisamente, a questão que é focada nestas declarações é a possibilidade de, em setembro de 2013, fazer uma emissão... uma maturidade um pouco mais longa, não é? De uma maturidade de 18 meses. Na realidade, o que está aqui em causa é precisamente o vencimento de 10 mil milhões de euros, aliás, que já tinha sido referido, a 23 de setembro. E o memorando da Troika prevê, de facto, que uma parte deste financiamento seja obtido nos mercados. Daí essa data ser apresentada como uma data âncora. Eu quero crer que é absolutamente verdade a recuperação económica, mas que os compromissos são para ser assumidos. Mas, de facto, esta trajetória de crescimento que o Ministro fala, para além de ser importante, tem problemas estruturais que eu, aparentemente, não vejo ainda serem resolvidos. Eu apontaria 2. Em primeiro lugar, a questão das parcerias público-privadas. Na realidade, há demasiados assuntos pendentes. E, portanto, existindo demasiados assuntos pendentes, eu penso que seria importante rapidamente o Governo encontrar aqui uma resposta para, na realidade, as parcerias público-privadas representam um problema a médio e longo prazo, essencial para a economia portuguesa e para o relançamento da economia portuguesa, porque está em causa também a entrada de capital por privados em projetos de interesse público, e, em segundo lugar, a questão da recapitalização da banca, porque no final do ano passado tivemos a indicação, aliás, um diploma que foi aprovado no Parlamento a propósito da recapitalização e como é que entrariam os referidos 10 mil milhões de euros para reforçar o sistema bancário. Mas nada está feito. E, portanto, há aqui duas incógnitas, pelo menos eu aponto duas incógnitas. Esses planos, à partida, estarão nesta altura em análise, esses planos de recapitalização. Enfim, mas neste momento é preciso ter em conta que a análise não basta, é preciso ação. E para descumprirmos e para cumprirmos este caminho que é exigente e atingirmos esta meta em setembro de 2013, parece-me que há que agir. E penso que é essa a mensagem. Setembro de 2013 é já amanhã. E os dados que temos da execução orçamental também mostram que é urgente essa ação. Estes últimos números já mostram aqui que há uma diminuição da receita, há também um aumento da despesa, torna-se mais difícil cumprir aquilo que estava estabelecido. O orçamento de 2012 em si mesmo é um orçamento recessivo. É um orçamento que na realidade, tem efeitos na economia portuguesa. Os números que são indicados no relatório que foi publicado hoje, o relatório relativamente aos indicadores de fevereiro e de março, indicam aquilo que já seria esperado. Em primeiro lugar, uma quebra acentuada nos impostos indiretos, nos impostos sobre o consumo,
com principal elemento, com principal imposto determinante desta quebra, o imposto sobre veículos, com a quebra da aquisição de veículos muito acentuada. E, em segundo lugar, nos impostos diretos. Nos impostos diretos, o que estamos a assistir é ainda um efeito da antecipação de dividendos efetuado no final de 2011. Na realidade, há um agravamento da tributação sobre os dividendos, em sede de IRC, e há este efeito de antecipação, o que, de acordo com o relatório, leva a uma quebra de 44% da receita de IRC. Evidentemente que o relatório depois entra em alguns aspectos técnicos e explica que, se depurarmos esse efeito da antecipação de dividendos, o efeito no IRC seria menor, seria à volta de 3%. Mas há aqui um aspecto que é importante vermos, que, não obstante ainda estarmos a analisar os resultados do primeiro trimestre, só em maio conseguimos ver verdadeiramente quais são os efeitos fiscais. Porque em maio é um mês muito importante. É um mês em que há autoliquidação do IRC e aí vamos perceber como é que vamos testar as águas da economia portuguesa. E, portanto, é muito cedo para ainda falarmos o que é que se vai passar, mas maio é um mês de viragem. Maio nós vamos perceber a execução orçamental do ano inteiro e depurado destes efeitos ainda do ano anterior que estão ainda na mesa e que podem ainda depurar alguns números. Ainda quanto à receita, ainda quanto à despesa, já agora aqui uma questão. De facto, há um aumento homólogo da despesa. Um aumento homólogo, na realidade, expressivo, que é explicado pelo relatório devido às contribuições para a União Europeia. De facto, em janeiro não foram pagas as referidas contribuições, enfim, um atraso de caixa, e há este efeito do aumento de despesa. Portanto, na realidade, não vale a pena, neste momento, extrapolar quanto aos efeitos da despesa, mas apenas em maio, portanto, só reforçando não só a ideia da receita, como a ideia da despesa. Mas nota-se aqui do lado da despesa também um aumento das prestações sociais, nomeadamente com os subsídios de desemprego, era algo que também, inevitavelmente, teria de acontecer, se bem que aqui os números do desemprego parecem estar a derrapar um pouco mais do que o previsto. E isso pode também aumentar essa despesa. Sim, mas isso está associado ao orçamento e ao efeito recessivo orçamental. O subsídio de desemprego é um estabilizador automático. E, portanto, no pressuposto que o Governo não mexe no subsídio e não mexe nas taxas e na variação do tempo em que este mesmo é pago, evidentemente que se o desemprego aumenta e em período de recessão é esse o sinal, essas prestações também vão aumentar. A despesa vai aumentar. E eu penso que é esse aspecto. Há aqui também um problema muito importante. E já que fala no subsídio de desemprego, e que muito raramente se fala no meio destes números, desta numerologia toda e desta apreciação dos efeitos da receita e da despesa, que é o problema das pessoas. Na realidade, as medidas empreendidas, mesmo que exigentes, não podem ser feitas às custas das pessoas. Enfim, pessoas, seres humanos, e isto levanta duas exigências fundamentais. Em primeiro lugar, que o Governo tem que demonstrar coragem cívica e moral para informar as populações sobre a sua responsabilidade sobre aquilo que ainda tem de pagar. E, por outro lado, mais do que informar e mais do que consciencializar as populações de que há sacrifícios, tem que mobilizar todos os meios materiais e humanos. E eu vejo isso com grande preocupação. Na realidade, o Governo também devia olhar para as pessoas, porque não basta medidas cegas. Eu lembro-me, por exemplo, de uma medida que no orçamento de 2012 foi revogada, o regime fiscal da interioridade. Há poucas semanas nós tivemos uma declaração de um membro do Governo a propósito que é preciso reforçar as regiões do interior. Eu compreendo e apoio essa medida, só não percebo porque é que, em termos fiscais, este regime foi revogado, um regime já de si mesmo era um regime modesto, era um regime que atribuía uma taxa de IRC às empresas que se situassem no interior e criassem postos de trabalho e por outro lado, percebemos que esta revogação permite evidenciar o contrário. O Governo devia procurar mais esse esforço de diferenciação e de
canalização, seja para algumas empresas, alguns setores de atividade e, sobretudo, para algumas pessoas. Porque é assim que se fomenta o crescimento económico pela criação de postos de trabalho, pela criação de emprego útil e de áreas de produtividade. É aí que se fomenta. E Vítor Gaspar também diz que, nesta altura, tem que se começar a focar mais, de facto, na criação de emprego e no crescimento, mas tem margem dentro deste memorando de entendimento para procurar essas políticas? Tem que ter margem, evidentemente. A margem, evidentemente, de olhar para a população e perceber que há áreas em que há que apostar e, com base nessas apostas, concentrar-se no efeito da canalização para a criação de rendimento, e não só nas grandes áreas urbanas, mas também nas áreas do interior. Portanto, as medidas não podem ser cegas, as medidas têm que ser concentradas. Não devem concentrar-se apenas na diplomacia económica, mas também no esforço de criar oportunidades, porque nas crises também se criam oportunidades, e de criar oportunidades junto das populações, numa chamada economia de proximidade. E, portanto, eu penso que será nesse sentido. E o Ministro das Finanças diz que vai ter um ajustamento mais rápido do que o previsto e que espera ter um impacto significativo na economia entre 3 a 5 anos. O problema está, de facto, no entretanto. Está no entretanto. Nos próximos anos, como é que os portugueses vão viver? Eu espero que isso seja verdade e que haja um ajustamento significativo. Os indicadores, neste momento, não nos permitem antever. Portanto, apenas em maio nós conseguiremos ver um pouco mais adiante. Neste momento, navegamos à vista. E a navegação à vista pressupõe que não conseguimos antever o que é que se vai passar daqui a um mês. E, portanto, o esforço de ajustamento será esse o objetivo. É um objetivo. Há que traçar objetivos. É muito importante, do ponto de vista das previsões orçamentais de receita e despesa, o traçar objetivos de médio e longo prazo. E o Ministro das Finanças é isto que se refere. Refere-se que os objetivos são ambiciosos, são difíceis de atingir, tendo consciência dessa dificuldade, e há que atingi-los. Mas eu penso que há aqui um enfoque fundamental, há que focar-se em ações. Neste momento não basta palavras, é preciso agir e agir com base nos problemas concretos das populações. E estes roadshows, estes périplos que o Ministro das Finanças está a fazer, têm algum impacto? São importantes para a economia portuguesa nessa altura, tentar vender essa imagem de confiança no país? São importantes, mas basicamente para os mercados financeiros, para a criação de expectativas e de segurança junto dos operadores. Neste momento, Portugal vive um dilema. Por um lado, há que olhar para dentro, por outro, há que olhar para fora, sem perder a capacidade de investimento que vem de fora, do investimento externo. Portanto, nesse sentido, os roadshows passam também por esse objetivo de transmitir confiança, com palavras de segurança, com palavras de que tudo se irá passar como previsto, dentro dos objetivos traçados. Mas vamos ver. Eu penso que o futuro dirá e veremos o que é que se vai passar. Muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Até Muito uma obrigado. próxima. Obrigado.